E aí, internautas pensadores, tudo bem? Aqui é o professor João Paulo Rodrigues falando, mestre em filosofia, e esse vídeo se trata de um trecho de uma aula de filosofia que eu ministrei para o ensino médio. Lembrando que o conteúdo e a série correspondente vocês podem encontrar no título e na descrição do vídeo. Também trata-se de um áudio mais simples, mais direto e mais didático para aqueles que querem estudar para o vestibular e para o Enem. Desde já agradeço e, por favor, curtam o vídeo. Para continuar as nossas aulas sobre filosofia política na Idade Moderna, a gente precisa entender aqui então primeiro, sobre um interessante conceito que foi desenvolvido durante esse período, a saber ali o contratualismo, que traz a ideia então de que a sociedade não era natural ao ser humano, mas que na verdade a sociedade foi sim criada artificialmente através de um contrato social. Uma das reflexões abordadas pelos contratualistas, era acerca da natureza humana. Afinal, qual será a natureza do ser humano? Será que nós nascemos predispostos a sermos bons ou maus? Então, o contratualismo é uma escola de pensamento no qual então várias interpretações sobre a natureza humana e o surgimento das sociedades civis foram concebidas. Para os contratualistas, o ser humano possui uma forma de vida anterior, que vivemos hoje em nossas sociedades. Um estado em que apenas os instintos e as qualidades intrínsecas ali do ser humano é que serviam então de mediadores de nossas ações. Era o chamado então estado de natureza. Os autores do contratualismo eles acreditavam que o Estado civil era uma entidade fabricada, isso é, ela foi criada artificialmente, o que foi uma novidade para a época. Afinal, desde os gregos até os filósofos medievais, a ideia mais presente era de que o homem era um ser naturalmente social, naturalmente político. Tentavam então entender quando foi criada, de que modo foi criada, em quais circunstâncias essa entidade chamada sociedade que foi criada, que regulamenta as nossas vidas com leis e regras institucionais. Todas essas questões, então, serviram de apoio para inúmeras especulações ali acerca de uma suposta essência humana. E para iniciarmos as nossas especulações acerca do contratualismo, trataremos primeiro aqui do filósofo inglês Thomas Hobbes, que acreditava que o homem era naturalmente mau, bárbaro e egoísta. Sua frase mais famosa, inclusive, foi Homo homini lupus, seria o homem é lobo do próprio homem, em latim. Pois o homem estava sempre disposto a sacrificar o bem do próximo, ou o bem comum, em seu próprio benefício. Para o filósofo, o homem no estado de natureza ele é antissocial e só se move então por desejo ou medo. A sua primeira lei natural, que é a autoconservação, ele o induz a impor-se sobre os demais. De onde vem então uma situação de constante conflito, em uma guerra permanente de todos contra todos, no qual então o homem é um lobo para o próprio homem. Mesmo sendo naturalmente egoísta e voltado apenas para os seus próprios interesses, o homem ainda assim pretendeu se unir em sociedade, mesmo que seja apenas para garantir ali os seus interesses particulares. Por isso, de acordo com Hobbes, apenas a própria natureza humana justifica e determina como dever, como a própria natureza humana justifica e determina ali como deve ser o Estado, sem ideias inatas ou Deus. Hobbes então estuda o comportamento humano e o seu relacionamento com outros homens, a moral e com o Estado, ou seja, a política, por meio do seu mecanismo, uma teoria empírica desenvolvida por esse filósofo. Para Hobbes, o Estado deve ser então adequado às necessidades particulares de cada um, estruturado então e forte para que não seja destruído pelo próprio homem, pois, segundo Hobbes, no estado de natureza, os homens vivem em constante guerra de todos contra todos, em uma batalha pela sobrevivência, visto ali que todos acabam tendo então como fim a sua própria conservação. Nesse estado de guerra permanente, não haveria espaço para a liberdade, para o progresso e, obviamente, para a paz.
Por isso, reconhecendo a necessidade de renunciar o seu direito, né, a todas as coisas e contentando-se então em relação aos outros homens com a mesma liberdade que aos outros homens permite em relação a si mesmo, é aí que surge então a necessidade do Estado, para garantir que os homens não acabem por matar uns aos outros. É o medo e o desejo de paz que vão levar, né, o ser humano a fundar um Estado social e a autoridade política, abdicando seus direitos em favor do soberano. Tal ideia aqui de estado de natureza e de sociedade, né, desenvolvida pelo filósofo Hobbes em seu livro Leviatã. Né, esse nome, Leviatã, é inspirado no monstro bíblico que é citado no livro de Jó. Ele é cruel, forte e absoluto, mas ele protege os pequenos peixes para não serem engolidos. Esse é o Estado, né, que não vai poupar meios para garantir a paz e não vai aceitar revoltas populares, nem contestações. Por isso é que Hobbes, né, que era um monarquista convicto, defendia o absolutismo dos reis. E para isso, né, escreveu uma obra francamente contrária aos desejos da burguesia, o Leviatã, né, que é uma tentativa mais ou menos bem sucedida de justificar ali o poder absoluto dos monarcas. E de acordo com Hobbes, os homens decidiram então fazer um contrato, no qual colocam todos os seus poderes e vontades nas mãos de um governante, ou, né, de uma junta, que será o representante de todos, com poderes absolutos para tomar as decisões. Esse soberano terá que concentrar todos esses poderes para poder controlar os homens e impedir que voltem ao estado de guerra. E esse poder tem que ser também indivisível. Um governante com tal poder será então, né, semelhante a esse Leviatã. Por isso, né, o governante, segundo o filósofo Hobbes, ele é absoluto, pois não pode ser contestado de forma alguma. Ele também é intervencionista, né, já que ele pode e deve intervir em qualquer setor para garantir a paz. E por fim, né, ele é protetor, tendo em vista que ele toma para si todas as responsabilidades sociais, como por exemplo, né, segurança, emprego, moradia, enfim, todas as necessidades sociais. E por isso podemos dizer ali então que o Hobbes, né, ele é contratualista, absolutista e antiliberal.